faz tempo que eu não ouvia o secretário-geral da ONU, atualmente é um português chamado Antônio Guterres, fazer um discurso tão incisivo como ele fez ontem. Geralmente, o secretário-geral da ONU, ele não faz discursos, ele procura resolver as coisas diplomaticamente nos bastidores e tudo mais. Mas ontem ele fez um discurso pesado contra a Rússia. E está tramitando lá na Assembleia Geral da ONU uma moção contra a Rússia, para reconhecer a Rússia como um país agressor contra a Ucrânia. E a questão é que a Rússia estaria violando a Carta da ONU, que vem de 1946, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o caso está tomando uma dimensão ainda maior, haja vista que os russos vão começar, não sei se a palavra correta é comemorar, mas de certa forma eles vão fazer os festejos de um ano daqui a pouco. Mas não é amanhã? É. Só que Moscou está 7 horas à frente do nosso horário. Tá? E é provável que a gente tenha essa notícia ainda no final do dia de hoje aqui no Brasil. Mas para a gente poder entender melhor isso, o professor de Relações Internacionais da Unifesp, o professor Alexandre Rage, está aqui. Professor Alexandre, muito obrigado aqui por sua gentileza, por atender a Nova Brasil. Ô Heródoto, eu que agradeço o honroso convite de poder conversar com você. Muito obrigado. Professor, o que a gente pode esperar desse um ano? Será que o Putin deve fazer um pronunciamento, certamente? Mas será que ele vai reafirmar aquelas questões todas, que a maior tragédia do século foi a dissolução da antiga União Soviética, que aqueles territórios são habitados por russos, que a Ucrânia é um país nazista e que eles estão fazendo uma desnazificação da Ucrânia? Será que ele vai repetir essa diatribe? Eu creio que sim, porque é o capital verbal que ele possui nesse instante. Levando em consideração que ele precisa do apoio da maior parte da sociedade russa para que ele continue a guerra. Há uma ideia, uma premissa de que em países em que você tem um governo autoritário, obrigatoriamente que o presidente não teria que ter uma relação mais azeitada com a sociedade. Isso não é obrigatoriamente verdade. No caso da Rússia, embora o governo Putin seja um governo autoritário, isso não impede que ele tenha que procurar um pouco do apoio popular. Esse apoio popular é o que dá a ele a legitimidade para que ele continue a guerra. E para continuar a guerra, como você bem salientou, tem que usar do artifício verbal, né? Esse capital verbal que eu acabei de dizer agora, que é exaltar a justificativa da guerra, né? Entre outras coisas, a ideia de que não há um Estado nacional ucraniano na história, né? Que a Ucrânia é uma invenção, ela é um artifício que virou Estado nacional, virou um país independente a partir da queda da União Soviética em 91. Certamente ele vai utilizar desse argumento e bem mais outros, como a ideia de que a Rússia pode sofrer um ataque do Ocidente e, por causa disso, ele tem que usar tudo que está ao alcance da mão. Agora, professor, surpreendeu o fato dele ter anunciado sair daquele acordo nuclear com os Estados Unidos, em que limita o número de bombas atômicas a 1.550 para cada lado. E dizer, olha, posso entender isso como ameaça velada de que esse conflito pode terminar numa guerra nuclear? Sair do acordo me parece que foi uma espécie de jogada que ele fez para aumentar o grau de pressão sobre os Estados Unidos e os aliados, Europa, no caso. É como se fosse, como se diz no pôquer, dobrar a aposta. Cada lance que o Ocidente faz para poder frisar de que a Rússia tem que se limitar nas suas forças ou tem que aceitar
uma sugestão de paz ou de acordo, ou que saia do elemento, saia da arena da guerra, o governo Putin tem que lançar uma mão. Ou seja, sair dos acordos de limitação de 2010 é um sinal que é assim, olha, se vocês não atenderem o que eu quero, ou se vocês continuarem com a forma como vocês têm feito até agora para me pressionar, eu vou usar todos os elementos que eu tenho aqui, que eu possuo. Agora, pensar que ele pode usar a arma atômica como último recurso, em hipótese, isso pode ser feito. Isso não é algo fantástico. Agora, na prática, eu ficaria com um pouco de pé atrás, porque ele não é a única potência nuclear do planeta. No âmbito da OTAN, além dos Estados Unidos, tem a Grã-Bretanha e tem a França. Então, seria uma jogada extremamente arriscada, penosa, que ele pode, inclusive, atacar, ele pode, só que assim, a retaliação que ele pode sofrer, talvez não valha a pena. Então, assim, por minha conta e risco, eu ficaria na ideia de que utilizar esse acordo de 2010, saindo desse acordo, não é para deixar mais claro, seria uma jogada simbólica. Né? Agora sim, vamos ver quem é que vai dobrar agora a aposta. Vamos acompanhar. Professor Alexandre Raj, muito obrigado pela sua gentileza. Valeu, Heródoto. Eu que agradeço. Muito obrigado. Professor Alexandre Raj, professor de Relações Internacionais da Unifesp. E pode ter certeza que vai estar tudo no noticiário, e você vai estar já com algumas informações a hora que isso acontecer, o discurso do Putin lá em Moscou.